Senhores vereadores, tendo 12 assinaturas já de vereadores presentes, declaramos aberta a presente sessão e solicito ao ilustre vereador Marquinhos Goiá que possa ler o texto bíblico da manhã. Leitura do Evangelho de São João, capítulo 31, versos 35. Os nossos antepassados comeram o pão no manar do deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer o pão do céu. Declarou Jesus: digo a verdade, não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, mas o meu Pai que dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Palavra do Senhor. Antes de passar para a ata da sessão, eu solicito os vereadores que assinaram. Coronel Zeda está no plenário. Daniela Gilca assinou. Gustavo Dagir assinou. Igor Franco assinou. Léo José assinou. Marquinhos Goiá presente. Tião Peixoto assinou. Presente também o vereador Henrique Alves. Presente também o vereador Anselmo Pereira. Temos 13 vereadores assinados, com a chegada do vereador Adivar Madureira, 14. Peço a Vossa Excelência que possa ler a ata da sessão anterior. Bom dia, nobre decano, que ora preside essa sessão, os vereadores presentes, todos aqueles que assessoram essa casa. Ata da 34ª sessão ordinária do primeiro ano da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia, às 9h08 do dia 6 de maio do ano de 2025, no plenário vereador Trajano Guimarães, teve início a 34ª sessão ordinária da 20ª legislatura, presidida pelo vereador Anselmo Pereira, que a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o senhor presidente convidou o vereador Isaías Ribeiro para a leitura de trecho bíblico e, em seguida, designou o vereador Henrique Alves para a leitura de ata da sessão anterior, que, não havendo pedido de retificação e impugnação, foi declarada aprovada pelo senhor presidente, de acordo com o que determina o regimento interno. Não houve expediente a ser lido, foi realizado um minuto de silêncio a pedido do vereador Sanches da Federal, em razão do falecimento das estudantes de medicina, senhoritas Camila de Paula Lopes Cavalcante e Ana Luísa Carvalho. Às 9h25, o senhor presidente passou para o pequeno expediente. Os vereadores Fabrício Rosa, Coronel Urzeda, Cátia Maria utilizaram a tribuna. Vereadores Anselmo Pereira, Marquinhos Goiá, Thiago Guiotti e Vitor Hugo solicitaram registro em ata da presença honrosa do ex-deputado e ex-vereador Sandy Júnior, do senhor Claudino Júnior Vieira, do advogado Dr. Paulo Faria, do secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Alberto Sardinha Bitts. Apresentaram matérias, vereador Coronel Urzeda, projeto de lei 246, Tião Peixoto, projeto de lei complementar 24, Isaías Ribeiro, projeto de lei 247, Thiago Guiotti, projeto de lei 248, Igor Franco, projeto de lei 249, mesa diretora, projeto de emenda à lei orgânica, projeto de lei complementar 25, Marquinhos Goiá, requerimentos, Anselmo Pereira, requerimentos, Sanches da Federal, requerimentos, Denise Trindade, requerimento, Bessa, requerimentos, Luan Alves, requerimentos, William Veloso, requerimentos, e Fabrício Rosa também requerimento. Às 10h03, o senhor presidente em exercício, vereador Anselmo Pereira, passou para a ordem do dia. Veto de número 50/24, de autoria do prefeito. A vereadora Ava solicitou registro em ata do seu voto pela rejeição do veto, e o veto foi rejeitado e encaminhado a processamento e controle. Projeto de lei ordinária 130/24, vereador Isaías Ribeiro, aprovado e encaminhado ao núcleo de processamento. Projeto de lei ordinária 218/24, de autoria do vereador Jefferson Abel, foi aprovado e encaminhado à Comissão de Educação. Projeto de lei ordinária 06,
de autoria do vereador Isaías Ribeiro, aprovado e encaminhado à Comissão de Saúde. Projeto de lei ordinária 21, de autoria do vereador Sargento Novandir, aprovado e encaminhado à Comissão de Saúde. Projeto de lei ordinária 37, de autoria do vereador Lucas Quitão, aprovado e encaminhado à Comissão de Educação. Projeto de lei de decreto legislativo 127, autoria da vereadora Kátia, foi votada em destaque. Projeto aprovado por maioria, encaminhado ao núcleo de processamento. Projetos de decreto legislativo 03/25, 04/25, 09/25, 25/25, todos aprovados e encaminhados ao núcleo de processamento. Foram aprovados os seguintes requerimentos: 385, 1666, 1667, 1668, vereador Isaías Ribeiro; 2062, vereador Tião Peixoto; 2153, 2155, Fabrício Rosa; 2159, Igor Franco; 2208 e 2209, Tião Peixoto; 2217, Lucas Quitão; 2218, vereador Igor Franco. Requerimento de número 2154, do vereador Fabrício Rosa, foi votado em destaque e aprovado por maioria. Requerimento foi encaminhado à diretoria legislativa para ser inserida em pauta. 68 requerimentos foram aprovados de plano pelo senhor presidente, de acordo com o regimento interno. Os vereadores Bessa, Romário, Policarpo e Elton Lemos tiveram presença na sessão de forma remota. Às 11h06, o senhor presidente em exercício, vereador Anselmo Pereira, encerrou a presente sessão, convocando uma nova para o dia de seguinte no horário regimental. Está lida a ata, presidente. Lida a sessão anterior, na pedido de impugnação e retificação, declaramos ela aprovada. A mesa deseja saudar com muita satisfação e alegria as crianças, estudantes do 4º ano da Escola Municipal Santa Terezinha. Levante aí para nós filmar vocês. Levante as crianças. Alguém que estiver aqui, dá uma filmadinha nas crianças. A Escola Municipal Santa Terezinha. Diretor Paulo de Tasso. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença. Fico muito feliz de ver um diretor cuidando das crianças. A professora intérprete de Libras, cadê a Sueli? Sueli Garcia. E cadê a professora nossa, Sara de Mello? Muito obrigado, Sara. Muito obrigado pela presença de vocês. Daqui a pouco a gente vai tirar umas fotografias para poder entregar. Está aí junto com vocês o vereador Fabrício Rosa, que está nos representando aí junto com vocês, tá certo? Momento destinado à apresentação de matérias, ilustre coronel Uzeda. Senhor presidente, ontem eu visitei e fiscalizei o CAIS Cândida de Moraes, depois de várias denúncias, solicitações, sugestões. A saúde de Goiânia está na UTI. Uma unidade antiga, construída por Henrique Santilo ali, aos moldes da Argentina, ou seja, lá é muito frio, então as janelas são muito altas, né, em tipo H, e poucos servidores, muita gente no atendimento, a unidade quase caindo em cima, toda cheia de filtração, falta de insumo, falta de remédio, e eu estou fazendo 2 requerimentos, fora aquilo que a gente pode ajudar indiretamente, mas diretamente para atender o mais rápido possível aquela população ali do Cândida de Moraes. Um requerimento 7, para que ali no fundo faça uma sinalização de trânsito e a implantação de... Vereador, Vossa Excelência, pode continuar, que o assunto é importante para a cidade de Goiânia. E ali, senhor presidente, estão para fazer a 7, fazer garagem, estacionamento tipo escama, porque as pessoas estão estacionando em cima da praça. E outro requerimento à Comurg, para que cuide dessa praça que fica atrás do cais. A praça está lá com mato alto, lixo acumulado, banco quebrado, calçadas quebradas, iluminação precária. Então, estou trazendo essas solicitações para que a gente possa resolver parte dos problemas ali do CAIS Cândida de Moraes. Apresentação de matéria do vereador Marquinhos Goiá, em seguida, Tião Peixoto. Só um pouquinho. Bom dia, senhor presidente, decano Anselmo Pereira. Senhor presidente, aproveitando esse momento para apresentar vários requerimentos e dando destaque
Há um que solicita a reposição de lâmpadas queimadas no setor Pilar dos Sonhos. E quero também enaltecer o trabalho do decano dessa casa, o homem que elaborou o regimento dessa casa. Olha, é inadmissível questionar Anselmo Pereira por uma abertura de uma sessão plenária. Jamais esse homem vai descumprir aquele regimento que ele mesmo elaborou. Não tenha dúvidas, essa casa não vai deixar de ter sessão por falta de quórum, porque ele é cuidadoso, minucioso na questão. Pode continuar, Excelência. Na questão do regimento dessa casa. Olha, o primeiro dia do vereador Marquinhos Goiás nessa casa, eu sentei 2 horas para tomar uma aula de conhecimento do regimento dessa casa com o decano Anselmo Pereira. Então, todas as vezes que alguém questionar se ele está abrindo de forma legal ou não a sessão plenária dessa casa, eu vou usar o microfone dessa casa para defender esse que é um baluarte nessa casa. Vereador, pode continuar. Eu vou deixar mais um pouquinho, porque senão a pessoa vai dizer que eu estou falando muito a meu favor, mas continue, Excelência. Muito obrigado, decano. Continua sendo esse exemplo de vereador nessa casa e eu quero segui-lo sempre até o último dia que eu estiver aqui. Muito obrigado. Vereador, eu agradeço muito Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe do carinho que eu tenho pela sua vitória. Aliás, tenho a impressão, e eu não tenho que pedir segredo, que depois que o senhor ganhou, e antes, o senhor adotou o mesmo santo meu. Eu sei. Lembra que eu falei para o senhor que eu era o santo? E o senhor ganhou. Sabe quem ganhou? Não foi o santo, não, foi a fé. Foi o seu trabalho. Foi a sua humildade. Foi o seu dia a dia. Acabei de falar aqui com o secretário. Vossa Excelência tem andado nos bairros dia e noite. E ó, continue. Aí o senhor, quando ganhar, pode dizer que foi o santo, não preocupa não. Pode dizer, foi o santo também. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Henrique Alves. Eu queria depois que Vossa Excelência pudesse ler a leitura do expediente. Leitura do expediente. Do expediente, dia, presidente. Presidente, antes de fazer a leitura do expediente, permita-me elogiar a fala do meu dileto amigo vereador Marquinhos Goiás, que expressa o que vários nessa casa pensam. Tenho a certeza e a convicção de que esse pensamento, os elogios que Vossa Excelência faz ao nosso decano não são apenas seus, mas fala por muitos aqui nessa casa. Presidente, eu, aproveitando a oportunidade, gostaria de que constasse em ata também a presença do nosso... De forma nenhuma. Então, não vou fazer a solicitação. Vou deixar meu amigo, vereador Luan Alves, fazer, mas, de igual forma, eu cumprimento essa visita aqui na casa, que é o nosso amigo José Firmino. Presidente, leitura do expediente do dia, ofício de número 202/25, mensagem do gabinete do prefeito, veto de número 45, projeto de lei do vereador Léo José, ofício de número 203, mensagem 47, gabinete do prefeito, veto integral ao projeto de autoria do vereador Alva Santiago, ofício de número 204/25, gabinete do prefeito, veto a projeto de autoria da vereadora Léa Kleber e, por fim, ofício 208, mensagem 45, veto a projeto de autoria do ilustre decano, vereador Anselmo Pereira. Obrigado. A pedido do vereador Henrique Alves e de Luan Alves, nós estamos fazendo uma referência muito especial ao companheiro Firmino, que nos visitou nessa manhã. Quero que inclua aí o nome do companheiro, do vereador Luan Alves também. Tião Peixoto, Excelência.
Eu vou contar também na ata, a conselheira da Guarda Municipal, a Marta e a sua filha Fernanda fazendo uma visita, hein? Essas duas mulheres estavam sempre na casa aqui, quando eu era vereador. Meu companheiro, meu querido, Acel Pereira. O nosso presidente da época era Daniel Antônio, foi meu presidente aqui nessa casa, mas nunca teve um presidente igual a você, Acel Pereira. Nunca essa casa vai ter um presidente sério e conhecedor de todas as normas. Por isso, eu sempre estou aqui para elogiar meu presidente querido, que tem eterno presidente, Acel Pereira, esse decanto da nossa casa. Meu presidente, eu quero apresentar um projeto de lei alterando a lei 8.123, 11 de setembro de 2002, para adequar essa declaração de utilidade pública dessa entidade do município de Goiânia. Por quê? Para mudar, é para que eu não... Vereador, Vossa Excelência pode terminar. Projeto, eu estou pedindo todos os vereadores para assinar, para ter dependência do pacto municipal, para ficar igual o Estado, não ser dependente da Assembleia. E aqui, essa casa de lei tem que ser dependente, não tem que dar continência para ninguém aqui fora do poder, que nós somos o poder dessa cidade. Por isso, esse projeto, eu peço a todos os vereadores para assinar comigo, nós vamos mudar essa lei, tá bom? E depois tem um requerimento da junta médica, que eu vou falar no meu discurso. Pois não, Excelência, traga o seu projeto à mesa que eu quero assinar. Eu, independente de estar presidindo ou não, o vereador Anselmo quer assinar. Requerimento do Tiago. Momento destinado à apresentação de matérias, não tendo 10 minutos com direito à parte do ilustre vereador Igor Franco. Vereador Igor Franco presente. Bom dia, presidente. Bom dia a todos, vereadores e vereadoras. Quero tratar aqui hoje um tema extremamente importante, vereador Isaías, que é sobre crianças e adolescentes. O pessoal aí já está com o vídeo pronto? Passa aí, por favor. Criança deve sonhar, não se preocupar. Brincar deve ser o único trabalho da infância. Deixem as crianças serem livres para sorrir. Crianças carregam brinquedos, não problemas. Criança deve ser protegida. Criança deve ser amada. Criança deve ter saúde. Infância feliz é igual a menos peso, mais leveza e mais amor. No fim, crianças devem fazer coisas de criança. Pessoal, atenção aqui, por favor. Ontem foi aprovado um requerimento aqui nessa Câmara Municipal, vereador Marquinhos, para que se tenha discussão sobre crianças trans. Eu quero, vereador Novandir, que você me traga aqui uma criança que sabe o que é a palavra, o que é o significado de trans. Eu sou de uma família tradicional, eu tenho aí no meu currículo, no meu histórico, que eu fui conselheiro tutelar por Goiânia, fui presidente dos conselheiros por Goiânia, e eu não posso, vereador Isaías, permitir que essa casa seja palco para discussão de crianças trans. Nós temos, enquanto vereadores, enquanto parlamentares, discutir questões referentes a benefícios para crianças e adolescentes, jamais sobre questão de trans. Hoje eu subo essa tribuna muito indignado, porque está marcado para hoje essa discussão aqui na Câmara Municipal, vereador Tiago.
E eu estou propondo agora, e conto com o apoio de vocês, vereador Quitão, um requerimento para cancelar essa discussão sobre crianças trans. Aqui tem que se discutir, sim, coisas que vão trazer benefícios para crianças, pais, mães, relacionamentos. Jamais, vereador Thiago, afirmar sobre um tema de trans. Aí nós estamos deixando as minorias dominarem sobre as maiorias, vereador Marquinhos. Vereador Thiago pediu a parte. Vereador Igor Franco, eu não sei se o senhor tem conhecimento, mas eu e alguns vereadores desta casa estamos sendo processados pelo crime de racismo, haja vista que o crime de homofobia não foi tipificado no Código Penal. Inclusive, na semana passada, tive uma audiência sobre esse crime que já se arrasta por 3 ou 4 anos. Isso por quê? Porque eu subi na tribuna onde Vossa Excelência está e disse que sou contra o uso do ativismo LGBTQIA+, para induzir ou propagar algo que eles defendem. E neste momento, o senhor tem e continua tendo o meu total e restrito apoio, porque eu fui eleito pelo voto da família tradicional. Evangelista que sou da Assembleia de Deus, represento uma categoria que ideologicamente acredita que a família tradicional é a permanência da espécie humana na Terra. Agora, se existem outras formas de atos sexuais, ou outras formas de amor, todas têm que ser respeitadas. Mas, repito, querer agora discutir a homossexualidade e de colocar crianças trans, eu sou acadêmico de psicologia e digo, uma criança de 7 a 8, 9 anos de idade, ela não tem ainda a maturidade de distinguir o que é informação, o que é imposição e o que é sugestão. Discutir sobre crianças trans com 3, 4, 5, 7 anos de idade, ora, isso para mim continuará sendo uma trincheira onde eu vou lutar enquanto vida eu tiver. Conte com o meu apoio, vereador Igor Franco. Obrigado, vereador Thiago. E eu cito aqui para vocês, gente, que a ciência ela é clara. Criança não é um adulto em miniatura. A infância é um período sagrado de intenso desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social. Nossas crianças não possuem maturidade neurológica e psicológica para tomar decisões complexas e com consequência a longo prazo sobre a sua identidade. Estudos sobre desenvolvimento cerebral, como os divulgados por diversas instituições de neurociência, apontam que áreas responsáveis pelo planejamento, tomada de decisões complexas e controle de impulso, como o córtex pré-frontal, só amadurecem completamente, vereador Thiago, no início da idade adulta. Teóricos renomados do desenvolvimento infantil, como o Jean, nos ensinam que o desenvolvimento cognitivo ocorre em estágios. Crianças pequenas estão em fase onde o pensamento é concreto, literal. Nós não podemos aqui subverter valores, Coronel Urzeda. Nós não podemos aqui, Sans, subverter, deixar a vontade da minoria predominar sobre a vontade da maioria. Eu vejo aqui um parlamento que tem uma concepção totalmente diferente. E se vocês trouxerem aqui uma criança que souber me explicar que ela pesquisou, que ela entendeu o que é trans, eu renuncio meu mandato. Eu quero que uma criança sobe aqui para me explicar sobre isso. Hoje nós temos a família tradicional brasileira que precisa ser preservada, vereador Quitão. Uma parte, para Vossa Excelência. Nosso líder, Igor, primeiro eu quero te parabenizar pela firmeza e comentei mais cedo com nosso colega Fabrício, respeito muito, né, o parlamentar que é, combativo, mas infelizmente nesse ponto, e vocês sabem muito bem que eu não gosto de entrar nessa esfera ideológica, esse debate de costumes. Acho que a gente tem coisa mais importante para tratar aqui por Goiânia, mas nesse ponto me preocupa muito a gente envolver a infância nesse debate, né?
Eu acho que as nossas crianças merecem ficar livre desse assunto, crescerem em paz, brincarem e aproveitarem a infância sem ter que tratar desse tema. Eu acho que isso é uma discussão para a adolescência, para a idade adulta e não para a criança. Reforça o apoio ao seu requerimento, respeitando as diferenças aqui desse plenário, respeitando muito as convicções de cada um, mas eu acho que essa Câmara deve focar no que é importante para a cidade e não antecipar, não tornar tão precoce essa discussão, ainda mais na infância, que é um patrimônio da nossa sociedade, né? A infância é a reserva que nós temos para o nosso futuro, então acho que a gente tem que privar ela disso. Muito obrigado e parabéns, conte comigo. Vereador Coronel Urzeda, em seguida, vereador Novandir. Peço que vocês sejam breves, porque o tempo está acabando aqui. 2 minutos. Deixem criança ser criança. Para mim não existe criança trans. A criança não pode escolher, a criança não pode viajar sozinha, a criança não pode dirigir, não pode beber, não pode fumar. Isso vai ter uma idade para escolher. Então essa escolha aí, vereador Igor Franco, no tempo necessário, cada coisa tem seu tempo, cada um seja o que quiser. Quem sou eu para... sou pai da moralidade também não. Cada um seja o que quiser. Agora deixem criança ser criança, como nós tivemos essa opção de ser. Eu sou pai de meninas e meninos. Meus filhos, para mim, para falar a verdade como pai, eles não tinham gênero, eram filhos. Agora, falar que a criança pode escolher 3, 4, 5 anos, o gênero que ela passa amanhã, cara. Cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo. Parabéns a Vossa Excelência por trazer ao debate uma coisa tão importante que envolve a sociedade e que preocupa a Goiânia, sim. Há tempo para tudo, coronel. Eclesiastes 3 está na Bíblia. Tempo de plantar, tempo de colher e há tempo da criança viver a infância dela. Vereador Novandir. A mesa vai lhe dar mais 1 minuto para concluir seu raciocínio e eu daria 1 minuto para o Novandir. Ok. Coloca a imagem, por favor. Coronel Urzeda, Sanches, dá uma olhada nessa frase que eu peguei no Instagram de um colega. Se criança não pode dirigir, não pode responder por um crime, como poderia definir o seu próprio sexo? Agora eu quero que você me faça aí a conexão do que tem a ver criança dirigir com crime e exatamente dentro do definir seu próprio sexo que eu entro nesse debate. Se a criança não tem condição de entender o que é essa questão sexual ainda, como que um adulto quer pregar para ela questões trans? Então eu conto com o apoio de Vossa Excelência para aprovar o requerimento, para cancelar essa audiência pública que está marcada para hoje aqui nessa Câmara Municipal, por se tratar de um verdadeiro escárnio com as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado, presidente. Citado o vereador Novandir, citado o vereador Léo José, e seguirei os demais e peço aos senhores que sejam objetivos, porque o tema é importante, mas não pode nortear todo o processo legislativo da Casa. Vereador Igor Franco, eu quero primeiramente te parabenizar e parabenizar alguns vereadores dessa Casa de Leis que têm coragem de se posicionar diante de um assunto como esse. Como o vereador que me antecedeu também, quando você deu uma parte, responde pelo crime de homofobia, que ainda não tem no Código Penal, nós fomos acusados pelo vereador Fabrício Rosa, quando estava presidente de uma associação, por nós discutirmos aqui defender as nossas crianças. Eu comecei o meu mandato em 2017 com a Rua da Alegria do vereador Sargento Novandir. Eu tenho vários projetos para as crianças, futebol na Praça das Crianças, eu sou um defensor das crianças. Mas hoje nós estamos vivendo um momento que o simples fato de você ir nessa tribuna falar a respeito do assunto, Coronel Urzeda, Tialo, nós podemos responder mais um processo. Estão querendo calar as nossas bocas. Estão querendo fazer... 1 minuto para concluir, presidente. Concluir, excelência. Estão querendo calar a nossa boca de qualquer maneira. Nós fomos até a delegacia, conversamos com o delegado, eu não vejo crime de racismo, de homofobia aqui.
ficou alinhado do processo ser arquivado, mas nós estamos respondendo na justiça. Então quero parabenizar os vereadores que têm coragem de defender as nossas crianças, que não vão se calar, que não vão aceitar. E eu quero assinar com Vossa Excelência o requerimento para que seja cancelado esse evento. Obrigado, presidente. Léo José, Isaías e Sanches. Eu peço aos senhores a objetividade de 1 minuto. Senhor presidente, muito bom dia. Bom dia, Igor Franco. Como o próprio vereador que encaminhou esse requerimento sabe, eu sempre fui um defensor, principalmente da geração de emprego e renda para os nossos adolescentes, para os nossos futuros adultos que estão iniciando ali numa vida de trabalho, e isso é uma pauta muito importante e muito bonita para a nossa sociedade. Agora, eu quero até encaminhar o meu voto aqui para que a gente possa validar esse requerimento, por discordar totalmente dessa pauta. Uma pauta que não acho que é pertinente a nós aqui como vereadores, por se tratar de um assunto muito delicado, onde temos que deixar nossas crianças ter o direito de estudar. Pode concluir, Excelência. O direito e a obrigação de trabalhar, de estudar, de escolher seus próprios sentimentos. Então, nesse sentido, eu já quero encaminhar o meu voto aí para que a gente não traga esse debate que, no meu ponto de vista, ele está muito fora do contexto, até por se tratar de crianças que elas não têm que ser influenciadas para sexualidade A, B ou C. Então, obrigado, presidente. Esse era meu encaminhamento. Vereador Isaías e vereador Sanches, a mesa não vai dar a palavra dos que não foram citados, porque senão nós vamos mudar o comportamento do regimento. Vereador Isaías. Muito bom dia. Excelência foi citado. Muito bom dia, senhor presidente, a todos que nos acompanham. Senhor presidente, ontem eu li o requerimento do nobre vereador Fabrício Rosa, a quem eu tenho respeito. Eu tenho respeito por todo ser humano, com respeito às suas opiniões, enfim. Mas ontem eu votei contra esse requerimento. Porque se fosse para discutir a questão de criança, a saúde, né, de criança e adolescente, eu iria a favor. Agora, colocar criança no meio, não, de forma nenhuma. Como o nobre vereador Igor Franco colocou aí nos slides, com respeito à criança, é muito bonito ali os slides que ele colocou. Não coloque criança no meio. Gosto, tem um ditado que diz que gosto não se discute. Eu conheço 2 gêneros, eu conheço homem e mulher. Passou disso, é gosto. E... Senhores, vamos concluir. Pode concluir, Excelência. E o gosto, a gente respeita, o gosto de cada um. Respeito muito o vereador Fabrício Rosa como legislador. Mas eu não posso aceitar colocar em discussão criança sobre a questão de gênero, senhor presidente. Muito obrigado. Sanches. Som. Obrigado, presidente. Aqui, obviamente, nós respeitamos pessoas e é importante que a gente também debata ideias. Eu falo com propriedade na defesa de criança e adolescente, participei do maior combate à exploração de criança e adolescente do estado de Goiás na história pela PRF, e falo que essa exposição infantil e essa manipulação emocional de crianças trans não pode acontecer nessa casa. Eu tenho 3 filhos, homem, mulher, e eu sei o que eu represento para eles, e eu sei o que eu posso induzi-los a pensar. Então a gente não pode dar palco para que essa pauta perversa, maldosa, militante, ideológica esteja na nossa casa. Aqui a gente não pode permitir que pessoas ideologicamente queiram utilizar das crianças para promover
uma pauta política. Então, vamos defender. Votei ontem calorosamente contra e hoje sou contra novamente essa pauta de criança. Pode concluir, excelência. Sou completamente contra essa pauta de crianças trans aqui nessa casa. Não podemos dar palco, palanque e voz para pautas que são ideológicas e que têm cunho político por trás. Muito obrigado. Vereador Juarez e também citado Fabrício Rosa. Juarez. Senhor presidente, bom dia. Eu queria aqui me reportar aos nobres vereadores, colocando 2 argumentos. Primeiro, o tema é um tema insurgente que não dá para você fugir dele. Ele está no debate da sociedade, você não consegue fugir disso aí. Agora, você precisa compreender se a audiência pública, eu quero que quem propôs, por favor, se manifeste, se a audiência pública é com adulto, é com homens, com mulheres, com pais, ou se é com criança. Eu estou vendo crianças aqui. Se for com crianças, eu não só vou estar contra, mas como eu vou impor a proibição. Não pode. Eu também tenho filhos, eu não quero esse debate com meu filho. Quem faz esse debate com meu filho sou eu, se eu quiser. É o pai, é a família. Agora, se for uma audiência pública, com homens, mulheres, adultos, acima de 18 anos, aí sim, o vereador que é contra, eu acho que ele tem que ir até lá se posicionar, vai os 33 para lá, os 34, se posiciona contra, é o debate com a pessoa adulta. Então eu preciso que quem está propondo, por favor, se manifeste, oriente. Desde já... Pode concluir, excelência. Desde já, se for com crianças menores de 18 anos, que é proibido dirigir, que é proibido beber bebida alcoólica, eu sou contra. Pronto, mas se for com a sociedade adulta, ela tem que acontecer mesmo. Para quem é contra, aí ó, o vereador que se manifestou aqui, pode ir lá e dizer eu sou contra, e convencer o adulto, convencer o pai, convencer a mãe. É o meu posicionamento, senhor presidente. Fabrício Rosa, vamos encerrar, já vamos, vereadora Gilca, Vossa Excelência já pode ficar no parlatório. Fabrício Rosa. Bom dia, nobres vereadores, bom dia, vereadoras. Eu agradeço a todos pela riqueza do debate e pelo desejo de discutir as infâncias e adolescências LGBTQIA+. Eu fui uma criança gay, um adolescente gay, e enquanto adolescente gay fui profundamente violentado. Se fui violentado, é porque os adolescentes gays e as crianças gays são reconhecidas. Para nos violentar, nós somos reconhecidos para sermos expulsos da escola, para sofrermos bullying na escola. Isso significa que a sociedade reconhece as crianças LGBTQIA+. Isso significa que os demais adolescentes e as outras crianças reconhecem os adolescentes e as crianças LGBTQIA+, na hora de nos violentar. Na hora de nos xingar de viadinho, boiolinha, na hora de a gente apanhar na rua, na hora de a gente apanhar na escola, nessa hora nós somos... Pode concluir, excelência. Som. Presidente, eu peço para emendar no meu tempo de liderança. Tá, Vossa Excelência é o segundo já. Aliás, é o primeiro, excelência. Bem, então eu quero dizer o seguinte. Primeiro, que as famílias nos procuram. As famílias que têm crianças e adolescentes transexuais nos procuram. Não foi essa casa que procurou essas famílias. As famílias que têm meninos trans, meninas trans, em um profundo regime de sofrimento, famílias onde crianças não podem usar o banheiro e adolescentes não podem usar o banheiro, porque a transfobia impede que essas pessoas utilizem o banheiro adequado. Excelência, precisa concluir, porque eu preciso passar para a pauta que vocês vão usar os 5 minutos. Pode concluir. Os 5 minutos vai vir depois? Depois, excelência. Mas agora no início, né? Eu acho que os 5 minutos tem que ser nesse momento da discussão para que eu possa esclarecer. Eu tenho gente escrita. Tá. Então é o seguinte. Primeiro eu quero dizer que as famílias que nos procuram, e essas famílias vivem um regime profundo de sofrimento. Segundo, eu quero dizer que essas famílias têm liberdade. Os vereadores e as vereadoras não clamam por liberdade para cuidar dos seus filhos? Essas famílias gozam do mesmo regime de liberdade para cuidar dos seus e vêm a essa casa clamar por política pública, clamar por atendimento. No tempo de liderança eu sigo com a explicação. Obrigado.
Questão de ordem, vereadora Ava. Em seguida, 10 minutos, vereadora Daniela da Gilca. Obrigada, presidente. Obrigada pela gentileza, vereadora. Quero cumprimentar as crianças que se encontram aqui no plenário hoje. Muito obrigada por terem vindo. E enquanto algum dos colegas perguntava, eu desafio alguém, uma criança, a saber se existe criança trans. Duas delas vieram em mim e falaram, eu posso falar no microfone? Eu sei o que é criança trans. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou disposta, presidente, a votar favorável ao requerimento dos colegas que defendem as infâncias, se esse requerimento se estender à interrupção do fechamento de CMEIs, porque isso é que é defender criança, tá bom? Defender criança não é ser contra a comunidade LGBTQIA+, não. Eu quero saber se o requerimento, se a redação do requerimento vai se estender ao corte de recursos das 3 maternidades que passaram de 20 milhões para 12 milhões de reais, porque é isso que é defender criança. Defender criança não é querer interditar um debate entre adultos sobre direitos de criança. Defender criança é defender no orçamento. O resto é hipocrisia. Obrigada, presidente. Vereadora da Gilca, Vossa Excelência tem os 8 minutos. Eu peço ao professor, ao diretor, que suba com as crianças aqui para nós tirar uma fotografia. Por favor. Gilca. Som. Bom dia, presidente. Bom dia a toda a casa. Quero aqui cumprimentar a todos os motociclistas que aqui estão, né, neste plenário. E aqui hoje quero explanar e me colocar à inteira disposição da causa. Eu, nessa casa, em primeiro mandato, tive o carinho de cada um de vocês, e não só eu, mas todos os vereadores. Hoje vocês fazem um serviço essencial. São os nossos motociclistas de aplicativo, que entregam produtos e alimentos com qualidade em nossas casas, em nossos serviços. E muitas das vezes não tem direito o uso do básico. Conversando com vocês, hoje vejo que não é mais só uma questão de projeto de lei, mas uma questão de sensibilidade, uma questão humanitária. Ao conversar e a dialogar com cada um, vi que muitos não têm acesso ao banheiro, muitos não têm acesso à água, muitos não têm acesso à energia para carregar o seu próprio celular, que é o seu maior instrumento. Estamos discutindo mobilidade no município de Goiânia, que também é as vias exclusivas aos motociclistas, aos motoqueiros de aplicativo. A gente aqui está apresentando juntamente, já existe um projeto de lei a qual eu quero parabenizar a vereadora Kátia, porque ela já iniciou. Mas o que é mais alarmante, nós só temos 2 pontos de apoio no município de Goiânia para que os motociclistas de aplicativo tenham acesso a banheiro, acesso à água e acesso à energia. Isso é desumano. E o mais triste, estou em pleno diálogo com a Fé Comércio para que a gente possa dialogar com todos os nossos comerciantes. Porque eu preciso, sim, que cada motociclista de aplicativo, repito, tenha acesso ao mínimo, que é o banheiro, que é a água. Ter o relato de vocês, de vossas excelências, dizendo que muitas das vezes fez em ambientes que não são adequados, ou na própria roupa, porque não teve direito a um banheiro. Muitas das vezes não tem direito a adentrar um comércio. É dado aquele alimento através de uma portinha. Não, eu estou aqui dizendo sobre humanidade. Eu estou aqui dizendo que é direito, é garantia ao mínimo. Então, estou aqui defendendo não só o direito à mobilidade urbana a vocês, mas o direito ao mínimo, que é a água, ao banheiro. Precisamos falar de negociação e acordo coletivo. As leis trabalhistas precisam atender vocês. Vocês precisam, sim, ter condições
melhores condições de trabalho. Quando sofre um acidente, né, pela questão de estarem em decorrência do trabalho, tem dificuldade, precisamos sim falar com o sindicato, precisamos sim fazer negociações. Então, estamos discutindo também no âmbito federal, no âmbito estadual, e essa casa também está discutindo maiores pontos de apoio, melhores condições comerciais para que vocês tenham acesso. E sim, melhor condições de trabalho. Eu sou uma usuária do serviço de vocês. Nós somos usuários do serviço de vocês. E aqui eu quero agradecer. Aqui eu quero parabenizá-los. E sim, me colocar à inteira disposição para lutar pela causa. Não dá mais para termos outros marchinos morrendo. Não dá mais para a gente ter aqui motociclistas diariamente sendo noticiados que estão no hospital, né, porque não está tendo condições, muitas das vezes exigindo menor tempo e não dando o mínimo a vocês. Estão aqui, quero me colocar à inteira disposição. Essa casa é de vocês. O meu muito obrigada e sejam muito bem-vindos. Presidente, aproveito também o momento para fazer um requerimento. Até um pedido de um motoqueiro que teve o seu dedo amputado por um excesso de fiação pelas nossas redes de internet, que está tendo um caos. Os nossos postes, hoje, além de ser horrível, feio, essas fiações estão no meio da rua. Antes a gente ouvia a discussão aqui de fios de cerol, né, matando o motociclista. Hoje não é fio de cerol. Hoje são fios de internet, de telefonia, decepando os nossos motociclistas. E sim também, uma criança, essa semana, teve o seu pescoço cortado, de 7 anos, por causa de um fio. Então, a gente precisa, sim. Então, aqui eu estou colocando um requerimento para que essas telefonias, essas redes de internet, de imediato, se organize. Também estou fazendo um requerimento para a Equatorial. Não dá mais de termos morte, óbitos ou membros amputados pelo excesso desses fios, né, nos nossos postes, caídos nas nossas calçadas, caído nas nossas ruas. E o pior, estando não cumprindo o que a Anael fala, que está em baixa altura, a qual o caminhão passa, rebenta esses fios, traz constrangimento e mortes. Obrigada, presidente. Pauta da ordem do dia, primeiro projeto. Senhores vereadores do primeiro projeto, o ilustre vereador Lucas Quitão. Leitura de projeto de lei de número 130/23, de autoria do vereador Lucas Quitão. Declara utilidade pública a entidade do clube do Opala, em Opala de Goiânia, Opala Gym. Comissão de Constituição, relatoria Pedro Zlon Júnior, pela aprovação, presidente. Em discussão, em votação, favorável permaneça como estão, contado se manifesta aprovado. A mesa deseja saudar com muita alegria os nossos edis e vereadores Walter Pereira Filho, Tiago Santana de Souza, Edmilson Araújo da Silva, policiais militares e sargento Ribeiro. Estão aqui presentes e eu quero que conte com visita honrosa nesta manhã. Próximo projeto, Ava Santiago. Próximo projeto de lei de número 198/23, de autoria da vereadora Ava Santiago, altera a linha B do artigo 3º da lei 7.771, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação. Comissão de Constituição e Justiça, relatoria Cátia Maria, conclusão pela aprovação, com apreciação de emenda do vereador Coronel Urzelo. Em discussão, peço a Vossa Excelência que só leia a emenda, acatando, retorna o projeto à Comissão de Justiça. Leitura de emenda, presidente, altera a lei 198/2023, artigo 1º, a linha B. Representante do Poder Legislativo Municipal indicado pela Comissão Permanente de Educação, Ciência e Tecnologia, com aprovação da mesa diretora,
poderão ser dentre servidores de provimento efetivo em comissão com atuação na Câmara Municipal. Servidores de provimento efetivo do órgão municipal de educação, à disposição dessa mesa, com votação na Comissão Permanente de Educação, Ciência e Tecnologia, ou membro da sociedade civil, com notório saber na área educacional e reconhecida atuação no município de Goiânia. Em votação, em discussão, é só votação, não há discussão da emenda. A emenda será votada. Favoráveis, permaneça como estão. Contraste manifesto aprovado. 5 minutos de liderança ao vereador Fabrício Novandi. Vamos continuar aprovando matérias e inserindo Vossas Excelências no tempo da liderança. 5 minutos. Bem, novamente bom dia aos vereadores e às vereadoras. Eu agradeço pelo interesse na discussão das infâncias LGBTQIA+, já que, sem sombra de dúvidas, nós, crianças gays, lésbicas, transexuais, somos as pessoas que mais vivem e experimentam a violência no nosso país. É importante dizer que a nossa audiência está marcada para hoje e ela acontecerá neste plenário ou em algum outro lugar da cidade, porque nós somos acionados por famílias que sofrem, por famílias que sentem um regime de dor, por conviver com a diversidade que é tão violentada por discursos como os que aqui foram feitos, por discursos que influenciam e incentivam o regime de violência que nós vivemos. É preciso lembrar aos vereadores que se dizem liberais que as famílias têm a liberdade de cuidar dos seus filhos. As mesmas famílias que alimentam, protegem, têm a mesma liberdade que os senhores e as senhoras clamam para cuidar dos seus filhos. Não é este vereador ou esta casa que procura as famílias. É o contrário. Famílias que clamam por políticas públicas que nos procuram. Nós somos acionados por essas famílias que pagam impostos, que são cidadãos, que pagam os tributos e que clamam por políticas públicas de atendimento cuidadoso, amoroso e humanizado para com adolescentes e crianças trans. Se os senhores e as senhoras estão verdadeiramente preocupados com infâncias sem violência, é preciso que parem de nos violentar, que parem de nos acusar, de nos reprimir, de querer moldar os nossos corpos, os nossos desejos, as nossas formas de viver desde a infância. Quem somos violentados somos nós, crianças trans. Gostando ou não, elas existem não só em Goiânia, como em todo o mundo. Quem somos violentados somos nós, crianças gays, lésbicas. A audiência hoje não será com essas crianças, será com os seus pais, que vivem um regime de dor. Quando eu fui violentado, vereador Juarez, por várias vezes, quem eu procurava era minha mãe, era o meu pai. E o sonho da minha mãe e do meu pai é que o poder público, é que o parlamento da sua cidade ouvisse as suas dores. Portanto, a audiência de hoje é com os pais e as mães de crianças trans. E elas acontecerão, e são várias na cidade. São várias famílias que possuem filhos trans. Bem, e as violências são muitas. É importante dizer para os senhores as violências. As violências passam por querer impor um nome que a criança e o adolescente não se identificam, impor uma vestimenta que a criança e o adolescente não se identificam, impedir que essas crianças e adolescentes utilizem o banheiro com o qual se identificam, fazendo com que elas possuam várias restrições urológicas, vários problemas de saúde. Isso gera todo um sofrimento, não só na criança, mas em toda a família. Bem, o que eu quero chamar a atenção é que esse tipo de discussão nunca aconteceu nessa casa. Desaprovar requerimento. Esse é o nível da transfobia da nossa sociedade. Desaprovar requerimento. Acredito que nem o presidente Anselmo tenha visto algo nesse sentido. Bem, quero lembrar que a discordância de alguns dos senhores não fará desaparecer as crianças LGBTQIA+, nem os adolescentes trans. A simples discordância e o desejo dos senhores não fará desaparecer.
As próprias crianças que aqui estavam diziam que sabem o que é uma criança trans e uma criança LGBTQIA+. O que está em jogo aqui é o profundo desapreço, a ojeriza que alguns têm pelo processo democrático. Alguns querem censurar a liberdade e se dizem defensores da liberdade. O desapreço pela participação, o desapreço por algumas famílias que vivem na nossa cidade, o desamor pelas realidades que sofrem, por realidades diferentes das suas. É isso que está em jogo. Pessoas que não sabem fazer parte do jogo democrático, do diálogo, da conversa, da escuta ativa, da escuta afetiva e efetiva. Bem, essa audiência nasce aqui, eu encerro, de fake news criadas nesse parlamento. Saibam que crianças trans não fazem cirurgia, não fazem processos de hormônio. Pode concluir, excelência. Não realizam cirurgia, não realizam processos de hormonização. O que as crianças e adolescentes trans realizam é uma transição social. O que nós falamos aqui? Nós falamos de nome social, nós falamos de vestimentas. O que essas crianças e adolescentes pedem é respeito ao seu processo de sociabilidade e à identidade de gênero com a qual se identificam. Portanto, eu peço que, em nome da democracia e do desejo de participação dessas famílias, esse requerimento seja absolutamente rejeitado. Muito obrigado. Próximo projeto, leitura em seguida, vou dar a questão de ordem. Isaías Ribeiro. Próximo, Léo José se encontra? Presente. Então, leitura, projeto de lei de número 263/23, de autoria do vereador Léo José, dispõe sobre a vedação da diferenciação de elevadores no âmbito do município de Goiânia e da outras providências. Comissão de Direitos Humanos, Rafael da Saúde, pela aprovação. Em discussão. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Cotação manifesto, aprovado. Declaração de voto, ilustre vereador Elias Vaz. Isaías Ribeiro. Não, nós votamos o do Léo José. Muito bom dia, senhor presidente, e a todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu agradeço aos nobres pares que nos ajudaram aí a aprovar em segunda votação esse projeto sobre a proibição de sanções em condomínios com respeito a famílias que têm aí os seus filhos. Vereador, deixa eu pedir licença, Vossa Excelência. Fica à vontade. A mesa cometeu um equívoco e vai corrigir. Retornaremos ao projeto de Vossa Excelência, o 387. Ok. Leitura de projeto de lei 387/2023, de autoria do vereador Isaías Ribeiro, proíbe a aplicação de sanções aplicadas pelos condomínios decorrente de perturbação do sossego envolvendo crianças portadoras com transtorno do espectro autista e síndrome de Down no município de Goiânia. Comissão da Saúde, relatoria Jefferson Abel, pela aprovação do projeto. Em discussão, em votação. Favorável, permaneça como estão. Cotação manifesto, aprovado. Próximo, Isaías Ribeiro. Próximo projeto de lei de número 011/25, de autoria do vereador Isaías Ribeiro, assegura direitos dos alunos com transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade, TDAH ou dislexia na forma que especifica. Comissão de Constituição, relatoria Daniela da Gilca, pela aprovação com substitutivo. Em discussão, em votação, favorável, permaneça como estão. Cotação manifesto, aprovado. Questão de ordem, vereador Juarez, e seguida declaração de voto de Vossa Excelência. Isaías Ribeiro. Senhor presidente, eu estou fazendo questão de ordem aqui, eu estou vendo um coro tranquilo aqui, eu preciso me retirar, porque eu tenho uma entrevista marcada e preciso estar. Queria fazer um apelo ao líder do prefeito, depois da fala do Fabrício Rosa na tribuna, dizendo que a audiência pública é com os pais. Eu até peço à Guarda Municipal que na hora da audiência pública esteja 2 ou 3, para a criança não possa se adentrar. Que o líder do prefeito reconsiderasse, pensasse bem e que a mesa diretora agisse conforme com a legislação. Haja visto que essa casa é um palco de debate com pessoas adultas. Eu posso ser contra a questão imobiliária, mas ela tem o direito de ser debatida aqui. Eu posso ser contra a questão penitenciária, mas é debate que tem que ser feito aqui com adulto. Eu posso ser contra a invasão de terras
mas é debate que pode ser pautado aqui com pessoas adultas que eu posso ir lá me posicionar. E o propositor dessa iniciativa já diz que é com pais que estão pedindo essa audiência. Concluindo, Excelência. Para concluir, senhor presidente, será muito desagradável se a mesa diretora não compreender tal situação. E eu peço licença para retirar, porque o horário meu está marcado. Obrigado, senhor presidente. Vereador Isaías, declaração de voto. Vereador, meu presidente Anselmo Pereira, muito obrigado pela compreensão. Como eu estava dizendo, agradecer aos nobres pares com respeito a esses projetos, principalmente esse da aplicação de sanções em condomínios, haja vista que muitas famílias nos procuram, porque têm sido punidos, né, com respeito aos filhos que têm a síndrome de Down, do aspecto autista, e eles o condomínio aplica sanções sobre essas famílias. Então, esse projeto de lei, para que haja compreensão da vizinhança, da população, das pessoas que moram ali, para que possamos, então, é um projeto inclusivo, para que as famílias realmente vivam em paz. Muito obrigado, senhor presidente. A mesa deseja citar e quer constar a visita honrosa da doutora Elaine Borges, empresária, que vai receber o diploma de mulheres admiráveis pela sua dedicação e pelo seu status visionário. E também a doutora Selene Ferreira, procuradora e ex-presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Goiás, Selene Ferreira e doutora Elaine Borges, que conste com visitas honrosas neste parlamento. Próximo projeto, Tião Peixoto. Próximo projeto número 24/25, de autoria do vereador Tião Peixoto, institui a Semana de Estímulo à Doação de Sangue e altera a Lei 9.492, de 2014, que dispõe sobre a criação da Semana de Incentivo à Doação de Medula Óssea. Comissão de Constituição e Justiça, relatoria, vereadora Rose Cruvinel, pela aprovação com emenda. Em discussão. Para discutir, vereador Tião Peixoto. 10 minutos com a partes. Meu presente, oi, meu primo presente agora. Pessoal, primeiro eu quero aqui, como pessoa honrada, a Associação Médica, que está aqui, o doutor Humberto, que está aqui presente, contando com a pessoa honrada, e o ex-presidente. A Associação Médica, eu vou falar sobre isso aqui agora mesmo. Mas primeiro, eu quero passar um vídeo, convidar vocês, hoje, a cantora Jordana Félix está cantando o sucesso. Jordana Félix é funcionária da casa. Eu queria passar um vídeo convidando vocês todos, vereadores, para o da casa, hoje lá no SEC. Um grande show dessa cantora Jordana Félix. Passa aí, DJ. Aqui é o vereador Tião Peixoto. Quero fazer um convite especial. Essa cantora Jordana Félix é a nossa cantora da família Peixoto. Eu quero fazer um convite. Hoje, a partir das 20 horas, no SEC de Goiânia. Sensacional show. Fala, querido. Convidar todos vocês para mais uma vez estar junto com a gente lá no Teatro Sucesso de Goiânia. Então vem, traga sua família para curtir aquela música boa, né? E ficar perto também dos nossos amigos lá do Rio. Então, ajuda aberto. É 0800. 10 em primeiro lugar. Aí, tá convidado, né? Viu que a menina é funcionária da casa lá no SESC hoje. Entrada franca. Pessoal, primeiro eu vou falar da Junta Médica, para depois entrar no projeto meu. A Junta Médica, o prefeito quer levar a Junta Médica, o Orion está aqui, foi o ex-presidente da Junta Médica, está aqui presente. Quer levar para o Paço. A Junta Médica funciona aqui no aeroporto, um lugar adequado, o aluguel de R$11 mil e o dono do prédio abaixa para 8. E lá, a Junta Médica, quantos anos funcionava precariamente nos outros governos, do Íris, de todos. No governo passou, a única coisa que fez a boa foi a Junta Médica.
A Junta Médica hoje funciona no lugar adequado, com sala especial, para atender os funcionários municipais. Gente, e o prefeito, ontem eu levei o pessoal, segunda-feira, na audiência com o prefeito. O prefeito levantou da mesa, falou assim, tem que combinar comigo para trazer esse pessoal. Eu vou trazer eles para o Passo de qualquer jeito. Não é assim não, prefeito. Respeita os médicos. Respeita. Sou auditor médico que olha as vidas dos funcionários municipal. Quantos professores têm problema mental? E a Junta Médica, como é que vai levar doente mental lá para o Passo? Mais de 10 mil funcionários. Não tem estrutura nenhuma. E o prefeito não discutiu com ninguém. Isso é um absurdo. E eu falei, eu sou da base, mas eu defendo a sociedade, defendo os funcionários públicos, defendo o povo. Uma parte, vereador. Vereador Sebastião Peixoto, quero parabenizar Vossa Excelência por, juntamente com algumas pessoas, o senhor ir até o prefeito, fazer com que o prefeito possa ter um olhar sensível. E aí eu quero parabenizar e dizer que conte comigo. Eu, inclusive, falei com o prefeito sobre esse assunto. Ele colocou-se pronto, inclusive, para ver o que está acontecendo, né? Eu sei que o SESI é uma instituição idônea, nós não temos dúvida disso, mas, assim como o senhor, eu tenho recebido muitas denúncias, através de redes sociais, através de e-mail, sobre a questão das perícias. Então, nós não queremos, eu tenho certeza, assim como eu, o senhor também não quer atrapalhar o andamento do SESI, atrapalhar o andamento da própria decisão do prefeito. Porém, eu tenho certeza, assim como eu, o senhor tem recebido muitas denúncias de servidores que merecem respeito e dignidade e também dos próprios médicos da junta. Então, já quero colocar aqui, inclusive, essa fala do senhor e minha vai hoje para as minhas redes sociais, e aquelas pessoas que também têm qualquer tipo de reclamação, de denúncia, que mande para o vereador Jefferson Abel, que mande para o vereador Sebastião Peixoto, para que a gente possa apurar de forma legítima, séria, porque essa casa tem um trabalho sério, para a gente poder, junto com o prefeito, achar uma solução, respeitando essas pessoas, respeitando cada cidadão, cada servidor, que às vezes entrega a sua vida toda para servir a população, para servir a comunidade, e na hora que ela precisa de um respaldo, às vezes não tem. Eu tenho certeza da sensibilidade dessa casa, do Executivo, nós vamos achar um denominador comum para poder resolver essa situação. Parabéns uma vez mais, vereador, pela sua colocação, pelo seu comprometimento, pela sua preocupação. Conte comigo. Um abraço. Obrigado, vereador Abel. Muito obrigado, pessoal. Então é isso. E o prefeito falou, tem muito médico malandro e generalizou todos. Tem 145 médicos safados que falsificou testado, sim, está lá. Mas esses médicos, 145, que trabalham no município, tem de ser preso e devolver o dinheiro. Tem médico que está na Suíça, Estados Unidos, e dando atestado, sim. O prefeito dessa parte está certo. Mas não pode ser todo. A Junta Médica tem 18 médicos, honrado, trabalhador, que defende a sociedade. Por isso que eu estou brigando do lado dele. O prefeito foi grosso comigo, foi grosso. Na audiência que eu tive com os médicos, eu não quis discutir com ele, que eu vou para a tribuna, tem tribuna, mas tem de respeitar a sociedade médica primeiro, não chamar de todo mundo de malandro. Tem algum malandro? Tem. Qualquer profissão tem malandro, sim, muito. Mas a Junta Médica hoje, do estado de Goiânia, eu de Goiás sou respeitada, sou homem que trabalha sério. Tem algum que não bate? Pô, tem, mas vou pôr ponto na Junta Médica, pôr mais funcionário. Lá não tem telefone funcionando, está cortado o telefone da Junta Médica. Então eles trabalham no celular deles. Falta funcionário na Junta Médica. E é um prédio maravilhoso. Eu estive lá, tive presente. Vocês, vereador, conto com vocês. Não vou deixar a Junta Médica ir para o Passo. Eles querem acabar com o aluguel? Concordo. Mas lá não tem condições de levar o cidadão do regimental, onde tem 10 mil funcionários, para ir para o Paço Municipal. Já pensou ficar doido, quebrar tudo lá? Então isso, meu prefeito, pensa, secretário, pensa.
Vamos discutir com a Junta Médica de Goiânia. Vamos discutir com eles. Vamos chamar, vamos conversar. Não pode fazer na tora igual quer fazer, não. É conversa, prefeito. É muita conversa. Essa casa de lei, eu estou apresentando um projeto para mudar o que eles querem fazer aqui. A Câmara Municipal tem que ser dependente. Tem que ser dependente. Agora vou entrar no projeto. Essa semana, doação de sangue, é uma que precisa ser aprovada esse projeto. Tem ressalva, sim, eu concordei. Mas precisamos, esse projeto é aprovar hoje, a semana de doação de sangue. Incentivar, nós precisamos de sangue para a nossa comunidade. Muito hospital está faltando bolsa de sangue. Precisamos disso. Pessoal, vereador, companheiro, vou voltar atrás, então. Conto com vocês. Seja a favor da Junta Médica. É igual o CIMEI que iria fechar. Não vamos deixar. Vamos deixar a Junta Médica da onde está e organizar a Junta Médica. Cobrar dos médicos. Para fiscalizar mais, que eu vou falar com eles. Doutor Osório, vocês, doutor Humberto, vocês é o baluarte da Junta Médica. Muito obrigado. Deus em primeiro lugar. Em discussão, o projeto do ilustre vereador Tchau Peixoto, em votação, favorável permanência como estão os contratos se manifeste. Leremos agora o título de cidadania dos presentes e, enquanto isso, vou dando os 5 minutos das lideranças. Título de cidadania, nome e número. Título de cidadania, projeto de decreto legislativo 12, projeto de decreto legislativo 31, projeto de decreto legislativo 33, projeto de decreto legislativo 36, projeto de decreto legislativo 37, projeto de decreto legislativo de número 41. Todos pela aprovação. Em discussão, em votação, peço aos senhores que possam votar no painel eletrônico. Constar aqui a presença do trabalho do nosso presidente Romário Policarpo, que se encontra presente, e remotamente, o que está nos representando. E daqui a pouco, vereador, presidente, eu lhe peço o voto do título de cidadania. 5 minutos, liderança, vereador Novandi, em seguida, Ava e Marquinhos Goiás. Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares, bom dia, imprensa, bom dia a todos aqui presentes. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna para desmentir narrativas enganosas e falsas. O vereador que me antecedeu na tribuna falou aqui que as crianças estão sendo mortas, as crianças estão sendo torturadas, as crianças estão sendo humilhadas, as crianças estão sendo expulsas das escolas por ser trans. Eu gostaria que trouxesse para essa casa de lei qual criança que sofreu isso, vereador Cabo Sena, porque nós temos que nos posicionar, independente da criança ser trans, da criança ser um menino ou uma menina, nós temos que nos posicionar. Crianças sendo mortas, meu Deus, estão matando membros da classe LGBTQIA+, Coronel Urzeda, estão matando, não interessa quem eles estão matando, tem que responder e tem que ser punido. Então eu venho aqui para mostrar que isso é uma narrativa enganosa. Nenhum vereador nessa Câmara Municipal de Goiânia vai concordar em uma criança ser expulsa de uma escola porque ela é trans. Eu acredito dessa forma. Eu não acredito que nenhum vereador aqui vai admitir uma criança ser torturada. O que está acontecendo? Mas essa narrativa, ela é tão batida na tecla que quem não acompanha ocorrências, o que acontece na nossa cidade, pode até acreditar. Eu fico chocado e assustado. Criança, nós temos que proteger, até colocando as nossas vidas em risco. Eu sou capaz de fazer isso a qualquer momento. Eu sou defensor das crianças, mas quando eu escuto umas narrativas dessa, eu sinto repúdio, Coronel Sanches da Federal, eu sinto repúdio. Quando eu vejo pessoas quererem entregar as suas crianças, pais e mães aqui presentes, vocês quererem entregar as suas crianças na mão de um vereador que é líder da marcha da maconha. Meu Deus, vocês têm coragem de fazer isso com suas crianças? Vocês têm coragem de entregar suas crianças para um parlamentar
que disse: eu já usei todos os tipos de drogas. Meu Deus, alguém tem coragem? Se tem, eu confesso que eu não consigo entender o que está acontecendo com a nossa nação. Eu tenho um filhinho de 7 anos, eu quero entregar ele na mão de pessoas que sabem educá-lo, que vai ensinar ele a ser um trabalhador, um cidadão de bem, um pai de família. Agora entregar na mão de um defensor das pessoas usarem todos os tipos de drogas, eu não acredito que nenhum pai tem coragem de fazer isso. Então gostaria que passasse o vídeo do vereador, o que ele fala nesse vídeo, para você, pai e mãe, refletir, se vocês têm coragem. Passa o vídeo, por favor, TV Câmara, e peça atenção dos vereadores. Eu amo. Nossa, quantos paradoxos, né? Então, bicha, comunista, maconheiro e policial. Gente, as duas outras palavras eu não vou citar não, mas está sendo parabenizado por ele assumir que ele é maconheiro. Meu Deus, vejam só, parabéns, você é maconheiro. Meu Deus, preste atenção, parabéns, você é maconheiro. Enquanto alguém devia estar falando para o vereador: vereador, vai se tratar para sair da dependência química, vai se tratar, isso é grave. Agora você, pai e mãe, se você tem coragem de entregar a vida do seu filho, o futuro do seu filho, na mão desse parlamentar, misericórdia, só Deus na causa. E aqui eu quero pedir para os vereadores, que são cristãos, que são pais de famílias, que são pessoas de bem, votem no requerimento do Igor Franco e vamos derrubar essa audiência aqui na Câmara Municipal de Goiânia. Não vamos sair na rua para as pessoas apontarem o dedo para nós e dizer: vereadores, vocês querem destruir até as nossas crianças? As nossas crianças não, pelo menos as crianças. Eu quero 1 minuto para concluir, presidente. 1 minuto, excelência. As nossas crianças não. Eu não tenho nada contra ninguém adulto querer fazer parte da classe LGBTQIA+. Eu não tenho nada contra. Eu já falei, já cansei de repetir, que no meu gabinete, muitos anos, tem assessores da classe LGBTQIA+. Adulto, você quer fazer parte, não tem problema. Adulto, você quer ser maconheiro, quer usar todo tipo de drogas, ok, mas as nossas crianças não. As nossas crianças não. Isso não dá para aceitar de forma nenhuma. Então, mais uma vez, eu quero reforçar o pedido dos vereadores para que nós possamos derrubar essa audiência pública aqui na Câmara Municipal de Goiânia. Porque fazer uma crueldade dessa com as famílias goianienses é demais. Obrigado, presidente. Nós vamos dar mais 3 minutos para votarem os títulos de cidadania de suas autorias. Está sendo colocado aqui o título de cidadania do Igor Franco, do ilustre vereador Lucas Quitão e também do vereador Sargento Novandir. Inclusive, eu quero que os senhores que não votaram, votem. Está faltando voto suficiente. Declaração de voto, ilustre vereador Romário Policarpo. Presidente, por favor. Voto sim no título também. Muito obrigado, excelência. Compute aí o voto do nosso presidente, que está nos representando nesse momento numa atividade externa da casa. Enquanto não vota, 5 minutos do vereador Marquinhos Goiá. Questão de ordem, ilustre vereador Elton Lemos. Presidente, eu gostaria de fazer aqui uma denúncia, e aproveitando que o líder do governo está em cima, para a gente verificar essa situação. Uma pessoa discute com a outra no trânsito, vereador Ava, e a pessoa que se sentiu ofendida, ela tira uma foto da placa do outro, envia para um amiguinho dentro da SMM, um amiguinho querido dentro da SMM, e o amiguinho da SMM, sem nenhum motivo, presidente, ele multa, uma multa desnecessária, uma multa
terrível, inclusive pedindo a suspensão da carteira da pessoa que não fez nada no trânsito. Mas tem alguém lá dentro da SMM que é amigo. Ô meu amigo, eu fui desrespeitado no trânsito, me ajuda aí, ferra a vida do cidadão, aplica uma multa nele, inclusive uma gravíssima multa, e com direito à suspensão da carteira dele. Pode concluir, licença. Como é que nós vamos aceitar uma situação dessa? Como é que nós vamos aceitar uma aberração dessa? Usar a instituição, usar aquilo que deveria estar aí para trazer educação. Já temos a indústria da multa funcionando hoje em Goiânia e nós ainda vamos aceitar uma situação como essa, presidente? Jamais. Nós estamos vigilantes a esse tipo de falcatrua sendo utilizado dentro da SMM. Obrigado, presidente. Vereador Alva, Vossa Excelência pode votar. Som. Na mesa, pode votar, Excelência. Está pronto. Voto favorável aos títulos, presidente. Inclua também do presidente da casa, Romário Policarpo, que está nos representando nesse momento numa audiência. Vereador Novandia, Vossa Excelência, votou? Já. 5 minutos, o tempo de liderança vencido. Se não houver quórum suficiente, nós vamos sobrestar os títulos e vamos votar o último requerimento da manhã. Bom dia, senhor presidente Anselmo Pereira. Eu gostaria de chamar a atenção do senhor e todos os vereadores dessa casa. Vereadores, por favor, prestar atenção no que eu vou falar aqui agora e apresentar esse projeto de lei. Vereador Anselmo Pereira, eu gostaria que o senhor, de novo, avocasse o regimento dessa casa, aquilo que foi combinado com os nobres vereadores, numa reunião, sobre cumprir o regimento dessa casa com a questão da permanência de assessores. Também, vereador beijando aqui dentro desse plenário, isso não, viu? Nós temos que colocar ordem aqui dentro desse plenário. Nada contra ninguém, mas é preciso de respeitar esse plenário. Vereador, um minutinho. A mesa vai pedir aos auxiliares do plenário que educadamente peçam para esvaziar o plenário, porque nós estamos em votação, não é só em discussão. Quero falar aqui, senhor presidente, do abuso que está acontecendo com relação às taxas cobradas para liberação de espaço para as igrejas, para as instituições, para até o senhor vereador Anselmo Pereira, que vai fazer lá a sua folia de reis tradicional. O senhor terá que pagar uma taxa altíssima aos cofres do Tesouro Municipal. Buscando a nossa assessoria jurídica, nós estamos, vereadores, apresentando aqui um projeto de lei que altera o Código Tributário do município, no inciso 3º e no parágrafo 3º do artigo 151 do Código Tributário, que, na justificativa, nós colocamos aqui: a presente proposta visa reconhecer o papel institucional dos vereadores como representante legítimo do povo no âmbito do Estado democrático de direito, vereador Luan Alves. A isenção das taxas municipais quando relacionada ao exercício do mandato parlamentar, como taxas para poder a extirpação de árvore ou fechamento de rua, buscando assegurar que os vereadores possam desempenhar suas funções, embaraços financeiros indevidos, contribuído para a efetividade e autonomia do Poder Legislativo. Então, veja só, vereador Henrique Alves, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, lá no Solange Parque, pediu uma liberação para fazer a sua tradicional festa do padroeiro. Fomos lá, entrada lá na AMA, R$ 750 para liberar o espaço para aquela igreja fazer o seu evento. Vereador Lucas Quitão, o senhor que esteve naquela secretaria lá,
Olha, é um abuso que está acontecendo com a SM, com a 7 agora, né? Mudou o nome. Das taxas, Major Vitor Hugo, que são cobradas com as pequenas igrejas, nós vamos fazer um evento, eu vou fazer o aniversário do bairro Goiás, dia 25 de maio, estão me cobrando quase R$1.000 para liberar a praça para fazer o evento. Nós somos representantes legítimos do povo. Ora, se nós não tivermos essas prerrogativas, tudo que for fazer, taxa, uai, vamos fechar essa casa? Temos que respeitar o parlamento, respeitar as instituições. Tudo arrecadação agora, tudo custo. Eu quero aqui chamar a atenção do decano dessa casa que fez esse regimento. Nós vamos aprovar esse lei, vereador Luan Alves, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça, vamos aprovar de pronto para que isso torne a lei na nossa cidade e respeita aqui o artigo 150 do Código, 151 do Código Tributário. Ora, é inadmissível, Coronel Urzeda. Taxas e taxas e taxas, daqui a pouco, até para você entrar aqui na Câmara, você tem que pagar taxa. Ora... O Anselmo não vai deixar isso a você. Pode concluir, Excelência. Não está dado o recado. Muito obrigado. Vereador, Vossa Excelência me citou aqui, Vossa Excelência explicasse um minutinho. Eu, cada dia, fico mais feliz. Vossa Excelência é um vereador de 2 mandatos, novo, nessa casa. E está nos dando aula. Que nós temos que fiscalizar os abusos. Nós vamos fazer agora a festa da padroeira de Goiânia. Vai ter quermesse, vai ter procissão. Eu já vou avisar que quem quiser cobrar, eu vou pedir que haja a excomunhão papal deles. Vai ser lido quem cobrar lá no plérito da nave da catedral. Excomunhão papal, vai para o livro do tombo do Vaticano. Já começamos assim, excomungando quem quer cobrar coisas da santidade, de igreja, de quermesse, de atividades filantrópicas. E já vou avisar, se alguém for me fiscalizar na minha festa de Santos Reis, eu vou pedir para os 3 reis magos excomungá-los também. Começa desse jeito. Eu quero declarar com muita alegria que os senhores operantes do processo legislativo aprovaram todos os títulos de cidadania. Parabéns. Questão de ordem do vereador Oséias Varão. Eu vou passando, que estão... Presidente, eu não poderia aqui deixar de me manifestar e aplaudir efusivamente o vereador Marquinhos Goiás. Como é bom, vereador, como dá prazer ver um parlamentar identificar uma necessidade como essa e agir para solucioná-la. De fato, vereador, é um absurdo sem tamanho o poder público, autorizado por esta casa por meio de uma lei, ficar cobrando taxa para que o cidadão exerça sua cidadania, para que o cidadão se manifeste, se posicione, participe de manifestações sociais, culturais. O poder público, vereador Anselmo, deveria promover, incentivar. Quantas pessoas fazendo coisas erradas, trabalhando contra a comunidade, contra a sociedade. Pode concluir, Excelência. E aí, quando a sociedade se organiza para promover bons eventos, boas manifestações, o poder público quer taxar. Então, parabéns, vereador Marquinhos Goiás, já pode contar com o meu apoio, e eu tenho certeza que esse parlamento vai aprovar essa medida
tão louvável apresentado por Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Havia sido citada a vereadora Ava, em seguida a coronel Uzeda, e nós vamos entrar no requerimento, companheiros. E o que estão também, que declaração de voto. Ava. Som. Humilhada. Presidente, decano, eu quero não apenas concordar com o vereador Marquinhos sobre a necessidade da Câmara fazer uma ampla revisão sobre as taxas que vão se avolumando, e quero dizer que me toca muito quando o decano se sensibiliza a ponto de querer levar o Vaticano. Só sugiro ao senhor esperar o conclave, que nós estamos sem Papa por enquanto. Depois que a gente decidir o Papa, eu vou com o senhor até o Vaticano para colocar na lista daqueles excomungados, e olha que eu sou crente, quem quer taxar o goianiense. Muito obrigada, presidente. Vereadora, Vossa Excelência me citou. Eu creio que dentro de 48 horas nós vamos ver a fumaça na Capela de Sistina e a declaração na janela do Vaticano dizendo: havemos Papa. O primeiro despacho vai ser esse: excomungar qualquer autoridade de Goiânia que queira cobrar taxa de movimentos filantrópicos, religiosos e similares. Só pode ter certeza que vai sair daqui um requerimento para o Papa despachar imediatamente. Coronel Uzeda. Senhor presidente, eu queria cumprimentar o vereador Marquinhos Goiá e até pedir para subscrever com Vossa Excelência esse documento. Nós estamos, assim, nas 3 esferas, senhor presidente, lascado. Em nível federal, taxade. Em nível estadual, taxaiado. E em nível municipal, taxabel. Vereador Lucas Quitão, já peço desculpa a Vossa Excelência, mas é porque eu sei que Vossa Excelência é um homem tolerante. Depois eu lhe explico, viu? Eu sou meio militarizado, aí quando um coronel olha para mim, eu começo a achar que eu sou sargento, eu tenho que obedecer. Obrigado, presidente. Eu quero parabenizar nosso amigo Marquinhos também e, ainda em tempo, registrar e agradecer a presença de um grande amigo aqui hoje, de São Luís dos Montes Belos, nosso vereador decano lá da Câmara de São Luís, Júnior Guerra, está aqui conosco hoje, acompanhando a sessão. Seja bem-vindo, Júnior. Essa casa agradece muito a sua visita. Muito obrigado, presidente. Uma honra receber aqui o vereador tradicional Júlio Guerra. Cadê o vereador? Vereador, podia descer depois, coloca o vereador aqui dentro para fazer as honras da casa. Leve um abraço a todos os seus edis, em nome deste parlamento. O assessor do vereador Lucas Quitão está autorizado a trazer Vossa Excelência aqui para tirar uma foto conosco na mesa. Questão de ordem, Novandir. Vamos entrar no requerimento, Excelências. Questão de ordem, Excelência. Senhor presidente, aproveitar que o nosso presidente Romário Policarpo está de maneira online, nos representando em outros eventos, dizer para o senhor, presidente Romário Policarpo, que se a eleição da mesa fosse hoje, eu votaria em Vossa Excelência novamente. Você tem me representado nessa Câmara Municipal de Goiânia, mas nós estamos passando um tempo muito difícil e eu tenho certeza que o senhor vai nos honrar. Eu falei que o assunto do Kowalski, nós vamos tratar dele amanhã. Amanhã nós vamos tratar dele. E a partir de amanhã, esse vereador Sargento Novandir não entra nesse plenário mais sem um colete balístico. Só vou adiantar isso. Amanhã eu venho para cá de colete balístico. Eu vou me proteger de uma pessoa que é muito perigosa e está armada aqui hoje. Eu gostaria que a TV Câmara colocasse uma foto no painel, por favor. Coloca uma foto para vocês verem. Eu peço 1 minuto para concluir, presidente. Excelência, vamos acelerar. Olhem para vocês verem. Alguém já viu aquele ditado? O poste está mijando no cachorro, o capim está comendo boi. Por que eu estou dizendo isso? O cara que colocou uma arma no peito de um assessor-chefe de gabinete meu, dizendo que iria matá-lo. Hoje, na porta do Kowalski tem um guarda municipal. E na porta do gabinete do vereador, que é pares de vocês nesse plenário, não tem um guarda para nos defender.
de um cidadão armado que já ofendeu o Lucas Quitão, vários outros vereadores. Olha que ponto que está chegando esse fato. Mas amanhã eu uso a tribuna e falo sobre o assunto, e a partir de amanhã eu venho de colete balístico. Que da forma que esse... Vamos concluir, excelência. Da forma que o procurador Kowalski fez com o meu assessor, ele pode matar qualquer outra que a qualquer momento. Porque no meu entendimento, se perguntar para mim, o Kowalski precisa ir para a cadeia, ele precisa muito mais de um tratamento psicológico, que a situação dele é gravíssima. Mas amanhã eu venho para cá de colete balístico, não fico de costa para ninguém e vou ter um cuidado muito grande. Amanhã eu falo sobre o assunto na tribuna. Vereador, a mesa, em meu nome do vereador Policarpo, e que está aqui presente do meu lado, o primeiro secretário, dará a Vossa Excelência o mesmo tratamento que Vossa Excelência precisar em termos de segurança. Eu estou falando no meu nome e no nome de Romário Policarpo. Tenho certeza que Vossa Excelência vai estar nessa casa protegido. Vossa Excelência não duvide um minuto disso. E nós respeitamos as posições de ambos, mas de Vossa Excelência, que é parlamentar, e quero lhe dizer que também nós confiamos muito na destreza de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um militar, sabe manejar esses equipamentos mais rápido que nós. Mas eu sempre peço a Vossa Excelência que use mais a razão, como tem usado, e menos a emoção. E Vossa Excelência tem me ouvido. Eu, aliás, quero lhe agradecer sobre isso. Mas exijo também que o tratamento dado seja isonômico a Vossa Excelência. Requerimento. Presidente, nós temos uma solicitação, um pedido de inclusão e inversão de um requerimento na pauta com as devidas assinaturas. Em votação, o pedido de inclusão e inversão na pauta do dia do requerimento devidamente assinado por 11 vereadores. Aprovado. Leitura do requerimento. Senhores vereadores, vamos prestar atenção, porque nós vamos votar e concluir essa bela manhã de quarta-feira. Requeiro, com base no artigo 82, regimento interno, que seja cancelada a audiência pública proposta pelo vereador Fabrício Rosa, apresentada e aprovada nesta casa. Via requerimento número 2154/2025, que tem como intuito, entre aspas, cuidas com respeito à saúde das crianças e adolescentes trans. Em discussão. Ninguém quer discutir. Em votação. Não vou colocar no painel eletrônico. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Quero que anote os votos contrários do vereador Fabrício, Ava Santiago, doutora Rose Cruvinel, Edivar Madureira. Mais algum? Com os votos contrários, aprovado o requerimento. Encerro a sessão e convoco... Temos requerimentos na pauta. Tem outros requerimentos. Leitura e nome, excelência. Pauta de requerimentos. Requerimento legislativo 2160, de autoria do vereador Cabo Sena. 2227, João Peixoto. 2291, Sanches, da Federal. Todos estão presentes na sessão de hoje. Presidente. Em discussão os requerimentos. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem, aprovados. Senhores vereadores, queremos desejar a todos os senhores e senhoras, os auxiliares dos vereadores que têm sido educados quando pedimos para sair, se retiram na hora correta das votações. Os assessores são sempre muito bem-vindos a essa casa. Você sabe disso. Vereador sem assessor dificilmente chega a algum lugar. Então, agradecemos todos a presença dos senhores, dos nossos visitantes, e damos por encerrada, doutora Rose Cruvinel, essa sessão, e convocar uma outra manhã para o enredo regimental.